Bom dia, galerinha! Vamos iniciar o nosso quarto bimestre, primeiro ano do ensino médio, língua portuguesa, e a habilidade que nós vamos estudar está no currículo paulista e é referente a esse bimestre que acaba agora em dezembro. O objetivo de conhecimento são as nossas práticas de leitura. Acredito que alguns estejam lendo, mas outros muito difícil. Nós vamos trabalhar a habilidade de ler com proficiência e distinguir fato de opinião. Você sabe qual é a diferença entre fato e opinião? Vamos estudar um pouquinho. Fato, no dicionário, quer dizer coisa cuja realidade pode ser comprovada, uma verdade. O que foi finalizado e não pode ser mudado ou alterado. Um exemplo é, em 2020, enfrentamos o vírus Covid-19. Já a opinião no dicionário quer dizer modo de pensar, aquilo que se pensa em relação ao assunto ou pessoa, parecer ou ponto de vista. Ainda, o que se diz sem comprovação, fundamento ou confirmação, sua opinião não comprova os fatos. Um exemplo de opinião é: a poluição é um tema muito preocupante nos dias atuais. Aí se refere a uma pessoa que está avaliando a poluição como um tema muito preocupante. Resumindo, fato, ele é objetivo, ele é concreto e é comprovado. Você pode provar, você tem certeza. Já a opinião, ela é subjetiva, ela causa dúvida, é uma avaliação sobre alguma coisa que está acontecendo. É o que ela acha. Agora nós vamos ler um exemplo de redação nota 1000 do Enem 2019, que teve como tema democratização do acesso ao cinema no Brasil. É uma redação escrita pela aluna Alana Miranda, de 22 anos, de Uberlândia, Minas Gerais. Então, nós vamos pegar só o primeiro parágrafo da redação da aluna Alana. Ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. No início do século XX, com os regimes totalitários, por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação e adesão das massas ao governo. Embora o cinema tenha se popularizado posteriormente como entretenimento, nota-se na contemporaneidade a sua limitação social, em virtude do discurso elitizado que o compõe e da falta de acesso por parte da população. Essa visão negativa pode ser significativamente minimizada desde que acompanhada da construção coletiva, junto à redução do custo do ingresso para a maior acessibilidade. Então, nesse trecho, nós podemos avaliar muita coisa. Primeiro, temos que separar o que é fato e o que é opinião. Podemos afirmar que no primeiro parágrafo temos 4 frases. E aí, nós precisamos saber se elas são fato ou se elas são opinião. Vamos analisar a primeira frase do primeiro parágrafo. Ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. Então me respondam, é fato ou é opinião essa frase? Se você respondeu opinião, você acertou, pois nessa frase não apresentam-se provas. Agora vamos analisar a segunda frase do primeiro parágrafo, que diz assim: no início do século XX, com os regimes totalitários, por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação e adesão das massas ao governo. E aí, o que acham? Fato ou opinião? Se você respondeu fato, você acertou, porque ela comprova quando ela diz no início do século XX. Se procurarmos em algum livro ou em alguma pesquisa, encontraremos que o cinema era utilizado como meio de dominação e adesão das massas ao governo. Nas frases 3 e 4 do primeiro parágrafo, podemos perceber que não existe prova, é somente a opinião da Alana, dizendo que é uma visão negativa, minimizada, uma desconstrução coletiva por
culpa do custo do ingresso. Então, resumindo para finalizar, fato é uma verdade comprovada, não tem como mudar. Já a opinião é um julgamento de um determinado assunto, é um achismo. Espero que tenham entendido a diferença de fato e opinião. Agora vocês farão uma avaliação feita pelo Google Forms. O link será postado no grupo do WhatsApp. Não deixe de responder, por favor. Beijos.